Esse dia eu tava passando mal, só que eu ainda tô meio mal ainda, mas eu vou tentar fazer o vídeo aqui e vamos ver no que vai dar. Antes de tudo, no último capítulo eu perdi uma coisa extremamente importante. No primeiro quadrinho tinha nada mais nada menos do que o Gin e o Don Krieg. Tinha até o Pearl, maldito do caramba, sobreviveu depois de tanto tempo. Pô, que bacana finalmente ver alguma coisa deles. A promessa que o Gin fez de reencontrar os Mugiwaras depois lá na Grand Line. E pelo jeito ele tá realmente fazendo isso. Então eles conseguiram chegar até em Ratinosso, cara. É muito louco pensar nisso, mano. Muito legal mesmo, não tem como. Mas vamos aqui agora falar do capítulo 1118, Sendo Livre. E a gente volta aí com a história de capas da Yamato e ela finalmente tá saindo da capital das flores. E tá a galera se despedindo dela enquanto ela tá comendo o bentô preparado pelo Otsuru e pela galerinha lá e tal. Mas vambora. A gente começa o capítulo logo depois que os Gorosei empurraram lá o gigante de ferro. E que nem eu falei quando aconteceu, ele voou tão longe que chegou até lá perto da praia. E aqui nesse capítulo a gente vê que não foi só perto da praia, ele literalmente caiu no oceano. E nesse quadrinho a gente vê qual que é as prioridades do Gorosei, porque afinal das contas, eles não estão nem importando que o gigante de ferro vai cair em cima de um monte de navio da marinha. E ele simplesmente oblitera ali alguns marinheiros também, e outros quase que vão pro saco. A gente vê ali uns barcos até de cabeça pra baixo quase. E nesse momento a gente vê o Dendemushi que o Vegapunk tá usando pra fazer a transmissão. E ele realmente tá lá dentro do gigante de ferro. A York tava certa. E a gente escuta as últimas palavras do Vegapunk. Talvez na história inteira, né? E o nome dele era... E a transmissão some. E aí a gente vê o gigante afundando nos mares e ele começa a falar de novo. Só que diferente da última vez que a gente escutou ele falando, não parece ser algo muito robótico, parece algo suspeitamente orgânico. Então a gente tem que ficar esperto aí. Por que que isso significa? O que que é um gigante de ferro? Seria ele só uma máquina? Ou igual o que algumas pessoas estão falando e teorizando, que talvez esse gigante de ferro era como se fosse o Franky da tripulação do Joy Boy lá no século perdido. Mas ainda não sabemos. Joy Boy, onde está você? Onde você foi? Eu queria que nossos caminhos se cruzassem mais uma vez. Você estava aqui, não estava, Joy Boy? Que estranho. Que muito estranho. E aí a gente volta lá pra superfície e a gente tem uma comparação ali do tamanho do Hulk. Se eu não estiver errando na informação, o navio da marinha daquele ali, eu acho que é 60 metros, eu acho. Então imagina o tamanho do Hulk, né? E os marinheiros, como é a primeira vez que eles estão vendo uma criatura daquela, eles também não sabem que merda é aquela. É um javali, é um mamute. O que tá acontecendo nessa ilha? Eles não sabem nem se é inimigo ou não. Porque afinal acabou de jogar um gigante de ferro na cabeça deles, né? E nesse quadrinho a gente tem uma confirmação que realmente afundou alguns navios, é foda, né? Os Gorosei não tá nem aí pra baixo. Agora a gente corta pras ilhas que tava escutando a transmissão. Essa primeira eu não reconheço onde que é, não. Na realidade eu não sei se é possível reconhecer, mas enfim. Mas tá a população ali agora começando a discutir o que significa aquilo tudo que o Vegapunk falou. E que estranho a transmissão parar naquele momento, porque eles não sabem o que tá acontecendo em Egghead. Então a transmissão assim parar do nada no meio de uma sentença ajuda a reforçar aquela ideia que alguém tá parando a transmissão. E eles começam ali a se perguntar, caramba, algum tempo atrás eles não estavam falando que o Vegapunk tava sendo sequestrado, alguma coisa assim, porque o Vegapunk falou que ele morreu, né? E depois a gente corta pra Arabasta. Eu não tenho certeza se é Yuba, porque tá bem construído e tal agora, mas por causa dos personagens a gente acredita que sim. Se você não lembra, Yuba era aquela cidade que aquele velhinho ali que tá no meio do quadrinho tava tentando procurar água por causa da situação toda do Crocodile. E do lado ali tá o Koza. Se vocês não se lembram do Koza também, se você faz a coleção dos mangás de One Piece, você pode ver lá que esse cara aí tem literalmente uma imagenzinha do lado, coisa que só personagem muito importante tem. Os Mugiwaras, o Shanks, Barba Negra e o Koza, que era o revolucionário lá de Arabasta, tem um desse por algum motivo, mas enfim, ele é muito bacana também, só que foi basicamente só Arabasta, né? E o pessoal continua a debater, o governo mundial não ia apagar ele, ou ia? Não faz sentido. Olha o que tá acontecendo antes disso. Com certeza foi o Ruffy e o Chapéu de Palha. Esse com certeza foi o trabalho de piratas. Depois a gente corta lá pra Whiskey Peak, mano. Quanto tempo que a gente não vê nada de Whiskey Peak. E tá lá aquela galera da Baroque Works, que eu já nem lembro o nome mais, que participou daquela saga. E eu acho que foi numa história de capas. Se você não viu, esses dois casaram e tem um bebezinho. Dá pra ver ele lá pequenininho. Mas enfim, tá o pessoal lá também falando que o governo mundial também
nunca mataria a pessoa mais inteligente do mundo, mesmo se essa pessoa tivesse quebrado algumas leis. Não faria sentido. Com esses quadrinhos, dá pra gente perceber exatamente qual que é a opinião do mundo em relação ao governo mundial e do que eles são capazes exatamente. Mas enfim, cortamos de novo pra Dressrosa, e por causa que os Tontatas acreditam tudo muito fácil, tá ali o Leo de boa. Ah, então foi o Ruffy Randall mesmo. E a Rebecca tá do lado, tipo, não é possível, cara. Beleza, enfim, voltamos a Egghead. E vemos então a York, e ela escuta o nome dela sendo chamado. Nessa parte tem alguma coisa estranha, porque tipo assim, as falas dos Gorosei tá no mesmo tipo de bolha de fala de uma transmissão, provavelmente de um Dendemushi, certo? Só que a gente sabe que nessa saga, os Vegapunk principalmente, até os Mugiwara também, tem tudo aqueles walkie-talkiezinho na orelha. Só que os Gorosei, não faz sentido eles terem também. Então dá a entender que eles estão conversando com a York telepaticamente. Então eles conseguem falar com outras pessoas telepaticamente, não só entre eles mesmo. Ok, né? Estranho. Mas, vamos ver, né? Independente do que for, nesse momento não importa muito. Talvez no futuro a gente vê alguma coisa diferente, mas por enquanto não tem. E eles estão perguntando pra ela quantos Vegapunks sobreviveram. E ela verifica e só 2 Vegapunks. Edson, não! Hip Edson. Momento de silêncio pro Edson. Ok, só a Lilith e a Atlas estão vivas. E a York, né, claro. Só que nem a York falou, são os únicos satélites que estão fazendo interface com a Punk Records. Talvez ainda tenha uma pequena chance do Edson tá vivo, mas enfim. Então a York informa os Gorosei onde que elas estão. A Lilith ainda tá em Labo Straton. E a Atlas tá lá no navio dos gigantes, na costa nordeste. E aí os Gorosei começam a falar entre si. A gente deveria eliminar eles. Sim, Punk Records foi programada a funcionar e crescer até depois da eliminação do Stella. A gente consegue beneficiar dela pela York, o resto não importa. Os outros 2 gênios são nada mais nada menos do que pontas soltas. Então os Gorosei, além da Robin, agora estão indo atrás dos satélites. Eles não podem deixar pessoas importantes como eles saírem de Egghead. Outra coisa interessante é pensar que a Punk Records continua funcionando depois que o Vegapunk morreu. Tipo assim, tá que nesse capítulo a gente tá borrando bastante a linha ali do que significa ter uma Akuma no Mi. Mas é um pouco louco pensar que o Vegapunk conseguiu fazer a cabeça dele sobreviver depois que ele morreu, tá ligado? E o que significa morreu nesse ponto, né? Porque a cabeça tá viva, pelo jeito, né? E a Akuma no Mi vai reaparecer em algum lugar ou ela continua na cabeça? Não sei, né? Vamos ver no que isso vai dar, ou não, né? Agora a gente pula lá pro navio dos gigantes. O Dog, o Brog e o Luffy pulam pra conseguir pegar o navio que já tá indo embora e atropelando todos os marinheiros pelo caminho. E o pessoal tá felizão. A gente tem uma ceninha ali muito foda do Luffy, todo animado, que aquele é um navio de gigantes. Que foda, cadê o Soap e o Chopper? Eles têm que ver isso, eles estão aqui já? Não estão. E é legal ver que de fundo o Sanji e o Frank tá agradecendo os gigantes. O Sanji principalmente, né, porque ele tava lá na saga de Little Garden. E aí a gente vê o que aconteceu com a Doro e a Bluegrass. Então as duas, quer dizer, as 3, né, porque tem até a girafa ali, tudo como criança. A Bonnie deve ter passado a mão em todo mundo ali e deixado elas bem pequenininha. É muito legal que até a girafa foi, né? Enquanto a Doro tá putaça que ela caiu nessa da Bonnie, a Bluegrass tá mais impressionada, tipo assim, caramba, esse poder é incrível, né? Que frustrante que tem uma pessoa dessa como nosso inimigo, né? E aí a gente vê a Bonnie logo depois de ter feito isso, e ela tá zoando das duas, né? Vocês estão ferradas por deixar a gente vazar, né? E tá lá de fundo o Oimo se quebrando de rir que o Kashi tomou umas porradas da Doro, e o Luffy tá felizão de rever eles, né? Enquanto o Sanji e o Frank estão comunicando com a Nami, avisando que eles já saíram da praia. E a Nami responde que eles já estão indo atrás deles, que o Edson conseguiu fazer um caminho para eles conseguirem chegar perto de onde eles estão, só que eles vão precisar de alguma ajudinha para eles conseguirem cair em segurança. E o Sanji já liga no 220, é claro, Nami-san, Gobi-chan, Giri-chan, é minha prioridade. Mesmo se o navio afundar, eu vou salvar todas vocês, garotas. Aí 2 já dá uns... Pega aí, o Soap já fica putaço lá do outro lado. Pega aí, porque não vai salvar todo mundo. Tem eu e o Chopper aqui também, caralho. E o Frank tá lá do outro lado.
o barco não vai sofrer danos. E o Zoro fica puto até com isso, né? Só que nesse momento, para as coisas não ficarem muito fáceis, tá lá vindo um pássaro demoníaco pelos céus. E lá vem o Itsumade. Como é que será que eles vão sair dessa, né? Porque até agora a gente não viu uma confirmação que o poder dos Goroseis são Akuma no Mi, né? Talvez jogar eles na água não vai funcionar, mas vamos ver o que vai rolar. A gente corta rapidão pra dentro da cozinha do barco dos gigantes e a gente vê que o Luffy já tá começando a encher a barrinha de HP dele de novo. E tá lá o chefe do navio. Ah, então você que é o Chapéu de Palha. Os capitães me avisaram que você tinha um apetite, então preparei bastante comida. Só que eu não tava preparando pra servir ela de uma vez só, não. E o Luffy não tá nem aí, foi mal, faz mais depois. Beleza, a gente volta lá pro convés do navio e o Tsumade tá soltando o laser dele. E tem 2 gigantes ali protegendo o navio com os escudinhos, protejam as pequenas pessoas. Foi o suficiente pra conseguir tancar o ataque direto, só que mesmo assim o navio começa a pegar fogo. E o nome desses 2 gigantes que bloquearam é Bjorn e Sig. E lá bora com esses nomes nórdicos. Que vem Erbaf. Tentem apagar os fogos, a gente não pode deixar que o fogo chegue nas velas. Como sempre, até os marinheiros estão surpresos do que é aquele monstro esquisito. O Sanji agradece os gigantes, enquanto a Atlas e a Bonnie estão preocupadas em pegar o Kuma e o corpo do Vegapunk e levar para um lugar mais seguro. E o Dory e o Broly falam exatamente o que eu falei agora há pouco. Não tem como ignorar os Gorosei. Se eles conseguem voar, não faz sentido a gente conseguir correr. Eles vão conseguir ir atrás da gente. Só que nesse momento, eles percebem um tremor debaixo da água. Os marinheiros ficam confusos ali de que merda que tá acontecendo e começam a acreditar mais ainda no que o Vegapunk falou. Só que esse tremor, dessa vez, não é por causa de uma arma antiga voadora soltando lasers dentro de uma ilha até ela sumir. É de uma outra pessoa que acabou de comer agora e a barrinha de HP já tá cheia. O Luffy aparece, a Bonnie fica surpresa de novo de ver ele na frente dela assim, caramba, é o Nika. Tá aqui, ele existe, mano. Ela já viu ele antes, mas de longe agora. Ela tá literalmente vendo ele na frente dela. E mais uma vez, o Luffy não faz a menor ideia de quem que é Nika e por que alguém chamaria ele de Nika. Mesmo o navio tando indo pro saco, tá lá o Dory e o Broly tudo dançando. Ah, a musiquinha boa, é que nem uns toques de festividades. E eles estão se zoando, a gente não pode ficar nós dois brincando desse jeito aqui, fazendo as dancinhas da Macarena enquanto o navio tá pegando fogo. Então o Sanji fica olhando pra eles, tipo, o que vocês estão fazendo, mano? E o Luffy começa a dar uma intimação pra Bonnie. Tu não quer descer o cacete nesse pessoal também não, é? Aí ela fica toda, cara, eu não vou conseguir manter o passo com você não, mano. Só que eu posso estar errado, mas eu tenho quase certeza que o Luffy viu como é que ela tava usando o Distorted Future durante essa saga, né? Então ele fala com ela, eu não sei como é que você funciona, mas eu tenho certeza que você consegue fazer alguma coisa parecida. Lembrando que quando o Luffy tá no modo Nika, o jeito de falar dele é um pouco diferente. Então ao mesmo tempo que é o Luffy falando, não é 100% o Luffy falando. E talvez é por isso que ele sabe que é possível a Bonnie fazer algo a respeito. Então a Bonnie relembra o que ela viu o Luffy falando algum tempo atrás, que essa é a forma quando ele se sente totalmente livre. Então ela começa a se transformar. Distorted Future, me dê um futuro onde eu sou totalmente livre. E a gente vê esse quadrinho extremamente foda do Luffy se quebrando de rir lá no fundo e da Bonnie como Double Nika all the way across the sky. Yeah, 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 so intense. Eu falei que ia ter 2 Nika, não falei? Não sei porque que o pessoal tá surpreso com isso, mas é claro, o poder da Bonnie é extremamente quebrado, né? Não é como se o Luffy tivesse passado quase que 20 e poucos anos na nossa vida aprimorando o seu poder pra conseguir chegar no Gear 5 e depois se transformar em Nika, enquanto a Bonnie literalmente é uma criança até nesse momento atual e consegue acessar esse poder, né? Eu vi algumas pessoas falando que talvez esse é o poder do Luffy, de compartilhar o poder dele com outras pessoas, mas eu acho que não é muito isso o caso não, eu acho que é mais o que o Oda tá estabelecendo nessa saga inteira, que a Bonnie precisa de algo na cabeça dela que ela realmente acredite pra ela conseguir acessar o Distorted Future que ela precisa. Eu vi o pessoal dando exemplo, tipo assim, me dá um futuro que eu sou a espadachim mais fodástica do mundo inteiro, a mais forte. Provavelmente isso não seria possível, porque ela nunca mexeu com espada, nem nada assim. Então talvez pra ela é difícil pensar em um futuro realmente que ela acredite que ela é uma espadachim muito foda, que ela
melhor do mundo. Então talvez essa é a alimentação dela. Então o limite dela é a imaginação e no que ela exatamente consegue acreditar. E que talvez ela consiga acessar o Nika assim tão fácil por causa da forma que ela cresceu e por causa do Kuma, que sempre pregava por esse deus místico e acreditava realmente nele. Tanto que a gente vê ali do lado o Kuma vendo aquilo e pensando naquele momento na qual ele prometeu a Jinny que ele vai criar a Bonnie da melhor forma que ele conseguir. É legal um dos marinheiros falando ali, nossa, agora tem 2 gigantes albinos. E também que legal nessa situação, não é só a gente que tá bugado não, até os Gorosei. A gente vê ali o Itsumade olhando aquela merda ali, cara, não é possível que eu tô vendo 2 agora. Depois de tanto tempo não aparece um não, é 2. E o Luffy só manda um, vambora. E a Bonnie, yeah, vamos. E aí a gente volta pro Gigante de Ferro. Ah, é isso pra você.